Oi, E aí, Alcindinho, boa noite, tudo bom? tudo bem? Boa noite. Tá conseguindo me escutar direito aí? Tá tranquilo? Sim, sim, tá. Meu áudio tá bom para você? Tá ótimo também, tá aqui tudo tranquilo, muito bem. Vou apresentar aqui esse conteúdo que a gente vai discutir para o pessoal, né? Lembrando que aqui a gente tem tanto o público que acompanha o meu Instagram, como também tem muitos alunos da faculdade. É um ambiente para a gente discutir um pouco sobre a pesquisa, sobre a fisioterapia durante essa pandemia. E eu vou apresentar aqui, antes de falar um pouco pessoal, que a gente vai conversar hoje com o Alcindino Neto, fisioterapeuta, doutor em engenharia biomédica, que está, que está lá como pesquisador do Instituto de Tecnologia Stevens, lá em Nova York, no epicentro atual do Covid-19, não é isso? E aí a gente vai discutir hoje sobre a ventilação mecânica do ponto de vista de alguém da pesquisa buscando soluções para auxiliar os colegas da assistência como eu e como vários outros profissionais que estão atuando aí na assistência. E, Neto, se apresenta para o pessoal e conta como você acabou se envolvendo aí com essa pandemia, longe de casa, em plena Nova York, numa área aí da engenharia biomédica. E conta aí um pouquinho para a gente aí. Se apresenta aí com um pouco para a gente isso daí. Bom, primeiro, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está assistindo. Obrigado pelo convite de poder estar aqui e falar um pouco da fisioterapia, principalmente fisioterapia no contexto de pesquisa, que é sempre importante, mas nesse momento em que a gente está enfrentando uma crise global sem precedente, o papel do fisioterapeuta na pesquisa, acho que ele é mais importante que nunca, né? Bom, eu fiz o meu mestrado e doutorado em engenharia biomédica na COP, UFRJ, na área de engenharia pulmonar. Então, principalmente a parte de desenvolvimento de estratégia ventilatória e de controle para o ventilador em si. Meu doutorado, por exemplo, foi em desenvolvimento de controle de estratégia de controle de PIP, por exemplo. E de lá para cá, eu já continuei trabalhando na área de engenharia biomédica, processamento de imagem, só que eu resolvi mudar para tentar entender um pouco mais os mecanismos que levam à lesão induzida pela ventilação, a VILI. E eu vim para cá trabalhar no laboratório de fisiologia pulmonar da doutora Carrie Pierman, aqui no Stevens Institute of Technology, trabalhando com microscopia bem na parte de micromecânica mesmo, tentando entender um pouco a VILI. Só que esse era o plano, esse é o plano principal, era o plano inicial, só que de repente tudo mudou para a gente aqui como mudou para vocês e mudou para o mundo inteiro, né? A gente começou acompanhando as notícias de o quanto a infraestrutura de terapia intensiva não estava preparada para a crise que a gente ia enfrentar aqui na cidade de Nova York. E isso deixou todo mundo preocupado, porque se uma das cidades mais ricas do mundo, do país mais rico do mundo, não tem estrutura, não tem ventilador suficiente, não teria ventilador suficiente para todo mundo que viesse a ficar doente, o que seria de país em desenvolvimento ou países pobres mesmo, né? E aqui, bom, aqui é um centro de tecnologia, um instituto de tecnologia. Foi o primeiro curso de engenharia mecânica nos Estados Unidos, inclusive. Então, a gente começou a se perguntar o que a gente poderia fazer para tentar ajudar. E por causa disso a gente parou todos os experimentos de micromecânica, parou tudo com experimentação animal de vida e foi tentar focar em como fazer um ventilador que as pessoas pudessem usar. E esse foi o nosso último mês e a gente conseguiu chegar num modelo, não sei se você chegou a comentar antes ou se o pessoal está a par, mas a gente desenvolveu um sistema de baixo custo aqui, de ventilação mecânica, que, na verdade, a gente primeiro mirou num sistema que permitisse individualização de parâmetros num cenário de ventilação paralela. O que é isso? Bom, se não tem ventilador para todo mundo, acho que
primeira coisa que alguém poderia pensar, beleza, vamos tentar então usar um ventilador para mais de um paciente ao mesmo tempo, né? Só que isso, os pacientes não são iguais, a gente sabe que cada paciente é único e cada etapa do paciente, cada etapa de recuperação dele é única também, então, acho mesmo quem está na graduação, imagino que principalmente quem está na graduação sabe da importância de individualização de parâmetros, e você simplesmente pegar 2 pacientes e botar com a mesma PIP e mesma pressão de platô, não, você corre... Como? É quase impossível, né? Você teria que ter tudo igual de um lado e do outro, totalmente, e mesmo assim ainda teriam momentos diferentes. Então é quase que impossível, né? Isso. Exatamente. Como diz um colega meu, o Dr. Neumann, você corre o risco de, ao invés de salvar um paciente, matar 2. Então, o nosso pensamento foi, ok, como a gente então consegue garantir pelo menos o volume, pelo menos as pressões individualizadas para cada paciente. Então, a gente chegou numa estratégia aqui de controle, usando um método bem tradicional para estudo de fisiologia respiratória, e até para atendimento em regiões de poder econômico mais baixo, que é utilizar uma coluna de água para tentar controlar a pressão, E a gente fez isso para pressão inspiratória, e a gente viu que era possível. E com um sistema barato, dividir um ventilador para mais de um paciente. Só que a gente não parou. A gente viu que, bom, se eu já tenho isso, será que eu consigo ir além? E ao invés de só usar esse sistema para individualizar essas pressões, eu realmente chegar num ventilador, e foi o que a gente fez. A gente viu que, a partir disso, com uma válvula simples, e veja bem, a gente está falando de um equipamento para o último caso, né? A ideia é que isso jamais substituiria um ventilador convencional, mas no cenário em que ele não está disponível, a gente chegou num sistema aqui de $50. Então, com $50 a gente consegue controlar pressão inspiratória, FO2 e frequência respiratória do paciente. Claro, assumindo que o paciente vai estar controlado, sem alarme, mas no cenário em que é isso ou nada, a gente tem um sistema seguro para oferecer. Então, a gente fechou a escrita do trabalho agora, está em fase de submissão para passar por revisão de pares, porque afinal de contas é ciência. Mas a gente, como essa não é uma situação típica, e a gente considera importante isso tá no mundo para as pessoas testarem e implementarem, mas principalmente testarem, a gente já submeteu e publicou num servidor de pré-prints. Pré-prints são artigos que serão revisados por pares, mas que já estão disponíveis para o público de maneira clara de que ele ainda não foi revisado, mas para que o leitor possa ler e tirar suas próprias conclusões enquanto a revisão não sai. Então, esse trabalho está revisado, eu posso até passar o artigo para o pessoal depois. A gente tem um vídeo do ventilador funcionando. Eu já cheguei a ver esse vídeo, li todo lá o artigo. Complexo essa parte da bioengenharia ali, da biomecânica, de como produzir, mas simples para depois ser utilizado. Pelo menos é isso que eu entendi durante todo o artigo, depois do vídeo. Consegue ser manuseado de uma maneira simples, como você disse, uma coisa para ser utilizada em último caso, se não tiver mais disponível, mas que você conseguiria ter o controle dos parâmetros principais, né? Eu vi lá no pré-print, na publicação, que você coloca que poderia ser utilizado um ventilador mecânico e ele, com esse outro sistema, ele poderia dar as pressões individualizadas de pressão expiratória positiva, de PIP, e você conseguiria dar um controle individualizado de cada paciente. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Já reli algumas vezes, não só como pensamento dessa pandemia, de ser um risco de ser necessário ou não, a gente não sabe no momento se vai ser necessário ou não, mas pelo desenvolvimento de tecnologia, né? Você está desenvolvendo uma tecnologia barata que pode ser colocada em prática e sendo um fisioterapeuta pesquisando dentro da área da engenharia biomédica.
que muitos profissionais acham que a fisioterapia é só aquela fisioterapia que chega ali no consultório e faz o atendimento do paciente ali. E não, a fisioterapia é muito mais do que isso. E dentro da fisioterapia, nós temos a fisioterapia em terapia intensiva e a fisioterapia respiratória, que também é um mundo. Muita gente pensa que fisioterapia respiratória é só ali ventilação mecânica, aspiração. É um mundo, é muito mais do que isso. Dominar a ventilação mecânica é um ponto específico que vai fazer você ser diferenciado, mas é um ponto. É como se você tivesse um carro que você precisasse do motor, da roda e de uma pessoa para dirigir. Você tem que ter todo esse conhecimento, não só da parte da ventilação, da parte da biomecânica, da parte da fisiologia global do paciente, para conseguir atuar de uma maneira mais fidedigna, dando resultado para o paciente. E na sua rotina aí no laboratório, mudou muito durante a pandemia? Teve muita mudança aí da rotina durante a pandemia? Muito, muito. Eu posso dizer que, primeiro, essa parte que eu já comentei com vocês, que a nossa linha mudou completamente para tentar resolver esse problema específico primeiro. Mas, falando do dia a dia, vocês devem ter acompanhado todo o problema, toda a situação aqui na região de Nova York. A gente parou. Como o Brasil está parando agora, e espero que realmente pare de verdade, tudo parou. Então, todos um mês e meio, mais ou menos, eu acho, todos os alunos já daqui da universidade assistem a aula de casa, os comércios estão fechados, a pesquisa parou, infraestrutura básica da universidade, a limpeza, tudo parou. Aqui a gente tem comércios parados e, afinal de contas, a pesquisa ela é feita de pessoas e as pessoas precisam comer, precisam almoçar, então a gente precisa de uma infraestrutura associada, isso está parado também. A gente tem toque de recolher aqui na região, então a partir das 8 da noite eu sou proibido de sair na rua, a não ser quem está trabalhando, claro. Então, aqui na universidade está tudo parado, com exceção de pesquisas ligadas ao coronavírus. Então, porque a gente está desenvolvendo esse trabalho, a gente recebeu autorização de vir para a universidade. A gente eu não estou sozinho aqui, eu trabalho no ventilador, mas no mesmo laboratório, não posso falar muito a respeito, mas tem um outro colega que está desenvolvendo, que está testando um composto não tóxico que aparentemente, tem artigo saindo em breve, espero, mas que aparentemente diminui a tensão superficial do líquido no interior do alvéolo. Então, em termos clínicos, isso significaria reduzir a elastância de um pulmão edemaciado. Então, a gente está fazendo os testes em animais agora, o resultado está muito promissor. E, então, por causa disso, a gente pode continuar frequentando o laboratório. Mas está tudo fechado. Ninguém na rua, ninguém no prédio. Vocês estão aí no outra linha no campo de batalha de outra maneira, né? Vocês estão tendo que se deslocar, estão tendo que realizar pesquisa para tentar dar um resultado aí satisfatório no pessoal que vai estar na assistência. Que nós estamos indo para o hospital, estamos lá atendendo os pacientes, precisamos de ter o pessoal, de ter a pesquisa sendo produzida para a gente conseguir dar um resultado. E isso, se acontecer de uma maneira mais rápida possível, né, vai conseguir dar um resultado melhor para todos os pacientes. Então, essas publicações que vocês estão trabalhando, estão correndo atrás, pode ser até que, no momento agora, não consiga dar esse suporte, mas daqui a pouco tempo, no momento futuro, vai dar todo um suporte para nós que estamos na assistência. A gente que está trabalhando aí com o paciente com o Covid, está vendo uma variação, uma discussão grande de padrão tipo L, padrão tipo H, o paciente tem alta complacência, o paciente tem baixa complacência, e essa discussão, você vai utilizar PIP alta, vai utilizar PIP baixa, a individualização desse paciente, que é uma coisa que eu discuto muito, é o que eu penso que seja o mais importante, individualizar e não pensar que todo paciente vai responder de uma maneira igual,
Então, quando a gente tem a individualização, a gente consegue identificar o paciente, avaliando diariamente qual é a conduta que vai ser tomada, e com isso a gente dá um melhor resultado. É claro que os protocolos têm que ser seguidos, mas dentro da prática baseada em evidência, você tendo o protocolo, tendo a pesquisa que tem o maior grau de evidência para você utilizar, você tem que ter o seu julgamento clínico como especialista na área. Senão você não consegue colocar em prática e dar resultado, além, claro, da autonomia do paciente. E uma das áreas as áreas de pesquisa que você está aí, que eu me formei com você, através do amigo que nos apresentou, né, que é o Leonardo Neumann, é a micromecânica na VIG, o controle de PIP e a tomografia por bioimpedância elétrica. Fala um pouco sobre o que está sendo publicado, se tem publicações em relação a isso no COVID, se tem alguma alteração do que tinha antes, do que está agora, você está tendo alguma coisa diferente aí nessa pesquisa? Bom, a parte de controle da PIP, no meu caso, foi avaliar, foi parte de desenvolvimento, mas principalmente avaliação de um sistema de controle de PIP. Essa é uma das linhas com que eu trabalhei no mestrado e no doutorado. E isso a gente está vendo, eu acho que nós todos estamos vendo isso agora, tanto no meu trabalho como em outros trabalhos que estão tentando desenvolver sistemas de individualização dos parâmetros ventilatórios por uma ventilação paralela ou mesmo desenvolvimento de ventiladores de baixo custo. Então, durante muito tempo, a gente teve... eu não vou dizer adormecido, mas a engenharia pulmonar, o desenvolvimento de equipamentos ventilatórios centrado nas grandes empresas, e por causa desse problema de falta de ventilador, a gente teve uma resposta social muito grande, né? Então, um exemplo, tem a nossa iniciativa aqui, mas a gente pode citar, por exemplo, o desenvolvimento do ventilador de baixo custo que o pessoal da COP, do Laboratório de Engenharia Pulmonar da COP, está fazendo agora, que o pessoal da USP está fazendo. Então, falando sobre controle de PIP, a gente tem não só o controle de PIP, mas a gente tem novas estratégias de controle ventilatório que estão surgindo, não de maneira diferenciada, mas aquilo que o arroz com feijão que a gente espera, que a gente sabe que funciona, VCV, PCV, mas de uma maneira que consiga atender essa demanda gigantesca que a gente tem num curto período de tempo. Então, muito se tem feito sobre isso. A gente tem pesquisas, e isso é que é interessante, não só de onde a gente espera que normalmente sairia esse tipo de coisa de grupos americanos, de grupos alemães, mas de grupo brasileiro, a gente tem sistemas de individualização da PIP sendo desenvolvidos por grupos israelenses também. Então, isso mostra que houve uma mudança, mas acho que a gente tem novos trabalhos sendo produzidos para atender isso especificamente agora. Sobre o EIT, né, o Electrical Impedance Tomography, tomografia de impedância elétrica, eu trabalhei com isso no primeiro pós-doc que eu fiz no Departamento de Engenharia Elétrica da FMG. Basicamente você fazer, eu não sei, para as pessoas daqui que estão acompanhando a gente que talvez não conheçam, o tomógrafo convencional, ele é um aparelho gigantesco, ele ocupa uma sala inteira, ele é caro, muito caro, a gente está falando aqui da ordem de meio milhão de dólares e tal. Ele tem um problema de radiação, ele gera radiação, e a gente consegue uma frequência de amostragem, ou seja, o número de imagens que a gente consegue por segundo, ou intervalo de tempo entre cada imagem, é um tempo longo. A gente muito vai conseguir uma imagem por segundo, uma imagem a cada 2 segundos. Então, para tentar entender algum sistema dinâmico, como a ventilação, por exemplo, eu conseguir uma imagem por segundo da ventilação é pouco. É pouco. A gente não vai para um ciclo, a gente vai pegar o final da INS, no outro vai pegar o começo da INS. Só que para tentar resolver esse problema,
O pessoal da engenharia biomédica pegou uma estratégia que veio lá da geologia, que é tentar, ao invés de fazer radiação atravessar o tórax e gerar uma imagem, a gente pegar uma cinta de eletrodos, como os eletrodos de eletrocardiograma mesmo, colocar em volta do tórax, usando o tórax como exemplo, porque a gente está discutindo ventilação aqui, e aplicar correntes elétricas de baixa intensidade. E medir a diferença de potencial, medir a tensão entre todos os outros terminais. Então, você imagina que a gente tem aqui um tórax com uma cinta em volta, em que eu tenho injeção de corrente elétrica aqui e a medida aqui. E eu vou fazendo isso, rodando, então eu tenho agora um conjunto de dados que falam de quanto a gente tem de tensão para quanto a gente tem de corrente sendo injetada. Esse é o princípio de funcionamento. Se a gente tem, e quando a gente reúne essa informação, a gente pode usar umas técnicas de programação para tentar reconstruir uma imagem. E essa imagem, ela mostra a resistência no interior do tórax, por exemplo, a resistência elétrica. Só que aí vem um negócio interessante. A resistência elétrica muda conforme o pulmão infla. Então, se a gente tem agora um mapa que mostra como está a resistência elétrica, a gente sabe que ela muda como o pulmão infla, a gente consegue ver um mapa de como está acontecendo a ventilação, não em uma imagem por segundo, ou 2 imagens por segundo, mas em 50 imagens por segundo. E se num sistema que é do tamanho de uma caixa, que é só um cinto, que em vez de custar $500 mil, custa, sei lá, 20 mil reais, quando muito, 30 mil reais. Então, esse sistema, a tomografia de impedância elétrica, usada para avaliar a ventilação e perfusão também, ela é muito útil para aqueles casos em que eu quero entender um pouco da dinâmica da ventilação, quais regiões estão ventilando mais, quais estão ventilando menos. Se a gente pega alguma condição em que o pulmão, em que a ventilação está heterogênea, como no caso da síndrome de desconforto respiratório não agudo, da SARA, da ARDS em inglês, a tomografia de impedância elétrica, ela pode ser muito útil. E para entender o que está acontecendo, para ver essa imagem, mas também ela permite a gente extrair alguns índices. Tem muitos trabalhos que mostram, por exemplo, não só como está essa heterogeneidade, mas também que permite a gente avaliar qual o percentual do meu pulmão que está hiperdistendendo, qual o percentual do meu pulmão que está em reabertura cíclica. Então, porque o pulmão é heterogêneo, né? Então a gente sabe que quando a gente escolhe a PIP ideal, por exemplo, na verdade, a gente pode estar prejudicando uma outra ali, mas na média a gente está meio que acertando. Tem várias estratégias de pegar, por exemplo, a PIP de máxima oxigenação, a PIP de mínima elastância, e existem várias estratégias de comparar isso. E o uso da tomografia de impedância elétrica, ela é muito útil para isso também. E eu não encontrei, assim, como eu tô focado muito no desenvolvimento do ventilador agora, eu não estou acompanhando tanto o que tem sido feito para tomografia de impedância elétrica nesse último mês. Minha vida praticamente tem sido esse ventilador aqui. Mas eu sei de alguns trabalhos, principalmente italianos, porque eles têm muita tradição em mecânica ventilatória e também porque eles passaram por um problema grave, acho que o mundo todo estava acompanhando a crise italiana, em que os trabalhos com uso de tomografia por impedância elétrica para avaliar a heterogeneidade da ventilação, para avaliar os benefícios mecânicos de, por exemplo, pronar um paciente, nesse caso específico do COVID, e sobre estratégias de comparação de PIP, se não me engano, o trabalho do professor Presente, eu acho, em que ele compara PIP de 15 com PIP de 5, refletindo uma PIP alta e uma PIP baixa, por exemplo, usando a tomografia de impedância elétrica. E isso é só um exemplo. A gente tem
eu não vou dizer que é um problema, mas é uma limitação. Os trabalhos eles precisam ser bem revisados para que eles possam ser publicados e apresentados de maneira em que as pessoas possam confiar e realmente usar. Como? Poder atrapalhar um pouco. Confiar e poder utilizar sem ser uma opinião de um profissional. Porque você sabe que nesse momento o que a gente está tendo é muita publicação e muita publicação de opinião. Então, você tem um viés já que a pessoa está vendo o resultado, muitas vezes vai estar lá na cabeça dela, que é aquilo dali que é o ideal. Estão saindo pesquisas o tempo todo, tá? A gente sabe que está saindo pesquisa, está saindo publicação o tempo todo, mas a gente não pode ter condutas baseadas em opinião. Você, como pesquisador que está dentro do laboratório mesmo, você sabe que a gente tem que ter a pesquisa, a partir da pesquisa, a gente conseguir julgar essa pesquisa e colocar em prática. Uma do que você está discutindo aí é a tomografia de impedância elétrica, e uma coisa que está sendo discutido muito no momento é a infusão ou é a ventilação do paciente que está com Covid, principalmente na fase inicial, que está tendo maior déficit de troca. Então, a gente está vendo muito paciente aí que chega, que está saturando 90%, 89%, com a máscara de reservatório a 15 litros por minuto e não refere dispneia. Mas a gente vê aí que a discussão no momento, não, que esses pacientes têm uma complacência boa e por isso não refere a dispneia. Mas o que é feito, eu estou dizendo, essa é uma questão de que a pessoa viu. Eu já vi paciente assim, que está quando é entubado, está com a mecânica horrível, e mesmo assim, antes de entubar, estava dizendo que não estava sentindo falta de ar, e quando foi entubado, estava com a complacência de 18, e tem paciente que está sendo utilizada a ventilação, está com a mecânica boa, mas de uma hora para outra tem uma labilidade aí da saturação, a saturação cai com uma redução só de 5% a 10%, de 99% para 80%, sem nenhuma outra alteração de conduta. O que é que eu acho que pode estar acontecendo é achismo, né? É também um erro observacional, pode ser uma observação contraditória, é que a gente está tendo agora muito mais casos do que a gente tinha de forma individualizada e a gente poderia ter um controle maior daqueles pacientes. Se eu tenho muitos casos e não nem tantos especialistas para estar dando suporte a esses casos, eu posso estar tendo erros de conduta que podem estar alterando essa evolução do paciente. É claro que a gente vai ter um padrão de uma doença que tem que ser individualizada, que tem que ser avaliada, e com isso, com a pesquisa, a gente trazer esses dados, tentar colocar em prática, mas avaliar isso daí, se está dando resultado ou não. Então, todo dia a gente vê uma discussão nova. Não, sai uma coisa nova, vamos mudar o nosso protocolo, sai uma coisa... E eu sempre penso, calma, vamos individualizar o paciente, vamos avaliar a melhor conduta, fazer o básico, que o básico muitas vezes vai ter mais efeito do que fazer coisas mirabolantes. Quem não tem conhecimento global, quem não tem uma capacidade de realizar condutas que fogem do seu padrão, tentar utilizar o mais básico possível, porque o pensamento é que quando eu tenho uma pessoa que não tem tanto conhecimento e quer ter muita atitude, vai ser pior para o paciente. Você tem que ter o conhecimento teórico e prático e ter a atitude proporcional ao seu conhecimento para não gerar nenhum problema para o paciente. Então, você explicou aí sobre a tomografia de impedância elétrica, sobre o controle da PIP. Excelente colocações aí das pesquisas que estão sendo colocadas. E eu tenho uma outra pergunta para você. Não sei se você poderia colocar isso daí para a gente, fugindo um pouco sobre o Covid. Como a gente tem muitos alunos aqui, tanto da faculdade que eu ensino, como tem um perfil aqui mais, tem muitos alunos, eu queria fazer uma pergunta para você, fugindo um pouco do Covid. Você é fisioterapeuta com formação do doutorado em engenharia. Às vezes, os alunos de fisioterapia podem pensar que nunca vai usar nada de matemática. Eles muitas vezes pensam, não vou usar isso daí, eu não preciso disso. A gente sabe, dentro da fisioterapia, terapia intensiva e da fisioterapia respiratória, como dentro da pesquisa, isso daí não vai ser possível. E aí, o que é que você tem a dizer para esse aluno que acha que é muito difícil essa parte da matemática, que ele não tem que ter esse conhecimento da matemática, de entender os princípios da biomecânica, entender os princípios da mecânica da ventilação, não é só gerar condutas do que um fez dessa maneira, eu vou fazer de novo. Você tendo conhecimento dos princípios, tendo conhecimento de toda essa mecânica, você vai conseguir colocar em prática de uma melhor maneira. Então, o que é que você teria a falar isso daí, sobre essa sua formação no doutorado, né, em engenharia, e em relação ao profissional fisioterapeuta, o estudante de fisioterapia que está aí no último ano e tentando entender um pouco sobre isso?
Olha, de uma maneira mais ampla, posso dizer que a matemática, a matemática e a física, principalmente a matemática, ela é uma ferramenta. Ela é como a linguagem, ela é uma ferramenta, ela facilita com que a gente consiga entender, com que a gente consiga transmitir alguma informação e também com que a gente consiga prever alguns aspectos do mundo natural. Ela é algo que a gente precisa usar para facilitar o entendimento. Ela está do nosso lado. E a gente pode, assim como a física também, que está presente em tudo, a gente pode escolher olhar para ela ou não. Isso é uma escolha. Assim como não aprender a ler é uma escolha. Eu posso viver até os... Eu posso continuar vivendo, eu posso viver até os 80 anos, ter um trabalho que eu talvez não precise ler, e vou comprar minhas coisas, vou pegar o meu ônibus, vou ter uma vida, mas não vai ser uma vida completa, eu vou perder muita coisa, muita coisa. E a gente não aceitar a matemática como uma ferramenta, para o que quer que seja, mas principalmente para a fisiologia, principalmente para a clínica, é como essa pessoa que decide passar a vida sem ler. Ela pode até conseguir seguir, mas ela vai perder muita coisa. Então, a gente pode ir de algo simples, como, por exemplo, a equação do movimento, em que permite a gente entender os princípios mecânicos que estão por trás da ventilação. Por exemplo, eu posso te falar que a pressão das vias aéreas, como imagino que todo mundo que está acompanhando a gente agora, que tem esse interesse, sabe, que a pressão das vias aéreas aqui, ela é um componente ali elástico do pulmão, que é a oposição do pulmão a se encher, mais uma parte resistiva das vias aéreas ali, em que existe uma resistência à passagem do gás, mais uma condição básica, que é o quanto de gás está originalmente no pulmão, ou qual é a pressão básica do pulmão. Então, se eu falo nesses termos, todo mundo entende. Todo mundo que está na nossa área, que estudou um pouco de fisiologia, entende. Só que eu posso representar da mesma maneira, falando para você que a minha pressão, ela é igual à minha pressão elástica, mais a minha pressão resistiva, mais uma pressão inicial. Ou eu posso dar um passo além, eu posso falar para você que a minha pressão, ela é igual à minha elastância, que é um número, é um valor que eu consigo calcular, vezes o meu volume, mais a minha resistência, vezes a minha vazão, ou fluxo, como é chamado, mais a minha PIP, ela dá igual a uma pressão. E agora, eu estou falando em igual, eu estou falando em mais, eu estou falando em vezes, eu estou falando de equação. E se você jogar isso se você botar isso no papel e calcular, e quando eu falo no papel, eu estou falando entender o processo, ou usar o cálculo que o ventilador está fazendo para você, ou usar um aplicativo que seja, que vai fazer essa conta, eu consigo prever o que está acontecendo. Então, se eu entendo isso, eu sei que, olha, por exemplo, se eu sei que a minha pressão é igual elastância vezes volume, mais resistência vezes o fluxo, mais uma PIP. E eu sei que no final da minha expiração, ou no final da minha inspiração, o meu fluxo é zero, e eu lembro lá da matemática do primário, que qualquer coisa vezes zero é igual a zero, eu sei que a minha pressão vai ser igual a minha elastância vezes o volume, mais a minha PIP. Isso significa que se eu conheço o meu volume, conheço a minha PIP, conheço a minha pressão, de cabeça eu consigo calcular a elastância do meu pulmão. Então, de cabeça, eu consigo não só identificar ali que aquele é um instante em que a minha pressão representa
a elasticidade do meu pulmão, no platô inspiratório, por exemplo, como eu consigo calcular aquilo ali e saber que se para o mesmo volume corrente, naquele momento, a minha pressão está maior ou menor, a minha driving pressure está maior ou menor, isso significa uma elastância maior ou menor. Então, tá vendo que é tudo parte da mesma coisa? Tá ligado? E assim, é só atrapalhando um pouco, e o que eu falo muito isso daí, é que isso você precisa utilizar na sua prática clínica. Não é para ficar longe, não é para ficar distante. Quando você interpreta isso daí, você consegue colocar na sua prática clínica. E muitas vezes eu questiono, por que não estão calculando a mecânica? É para calcular a mecânica. Para que calcular a mecânica todo dia? Para eu ter uma imagem mais fidedigna daquela mecânica funcional do paciente. Para eu saber se eu estou trabalhando com uma sobrecarga maior ou uma sobrecarga menor. Se eu vou desmamar um paciente da ventilação mecânica, se eu sei a equação do movimento, se eu sei que ele tem uma complacência reduzida, uma elastância aumentada, que vai ser o inverso da outra, ou se eu sei que ele tem uma resistência aumentada, eu tenho que realizar alguma conduta para fazer com que isso melhore, para eu conseguir desmamar o meu paciente. Toda a condição dele é ótima, ele tem uma complacência boa, ele tem uma resistência boa, mas ele não está saindo da ventilação mecânica. Vamos ver outro ponto, e aí pode ser adicionada a equação do movimento. A força muscular dele, para gerar aquela pressão, vai fazer com que ele saia da ventilação mecânica, porque também, se ele não tiver força, ele não vai conseguir sair. Então, entender essa matemática, entender esses conceitos da biomecânica, que muitas vezes pode achar que está distante, como você disse, vai viver sem isso, vai viver sem entender o que está fazendo. Eu vou realizar condutas sem saber o porquê. E aí, como é que eu vou realizar condutas sem saber o porquê? Eu vou dar resultado? Provavelmente não, vai ser um achismo. Eu vou fazer igual a um, igual ao outro paciente, faço igual aquele dali, porque eu li que era daquela maneira, mas muitas vezes você tem que avaliar e ver a conduta para aquele paciente. Então, com o fisioterapeuta avaliando, vendo se está com a ciclonia, vendo como é que está através da mecânica pulmonar, vendo como é que está, se ele está tendo ventilação, perfusão, vendo se ele tem, através da tomografia, outras medidas, você conseguir identificar a maneira correta de agir. E você, assim, como você acha que atingiu na sua carreira, quando foi que você atingiu na sua carreira, um ponto ideal de conhecimento em fisioterapia respiratória e terapia intensiva? Eu acho que eu já sei qual é a sua resposta, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, só para deixar claro para o pessoal. Isso nunca chegou. Nunca chegou e nunca vai chegar. Há muitos anos eu assisti uma palestra, assim que eu entrei no mestrado, em que me explicaram, eu nunca esqueci disso, a importância de você saber aquilo que você não sabe, de você conhecer aquilo que você deveria ter conhecimento, mas que você ainda não tem, você tem noção do seu limite. E isso é muito importante, porque isso te coloca na direção certa. Uma coisa boa de trabalhar com pesquisa, e na pesquisa a gente lê bastante os artigos que estão saindo agora, vê as discussões, mas todo mundo que está na clínica, que está lendo sempre, também os bons clínicos estão lendo sempre, estão vendo o que está acontecendo, é que a gente vê o quanto tudo muda, o quanto a gente infere sobre o que está acontecendo, mas que o quanto a gente não sabe com certeza tudo o que está acontecendo, e o quanto a gente sempre descobre algo novo. Então, durante muito tempo, a gente achava que ventilar só era suficiente, garantir o volume minuto era suficiente, e muita gente falava isso com segurança e talvez achava que sabia ventilar, porque eu sei que o importante é manter o volume minuto. De repente a gente viu que o volume corrente alto lesa. Então agora a gente tem uma coisa nova para aprender. E depois veio a PIP, e hoje a gente fala de variabilidade do volume corrente, a gente fala da variabilidade da própria PIP, da frequência, a gente fala de heterogeneidade, a gente fala de mudanças de formas de ventilar e novas informações de fisiologia. E quando você para e senta e vê um mundo de novos trabalhos que discutem aquilo que é importante para você, especificamente, para a ventilação, e falando só da ventilação especificamente,
ainda mais todo o resto, que você vê o quanto esse horizonte é amplo e o quanto a gente não sabe, não tem como eu achar que, mesmo se a minha memória fosse excelente, o que não é, inclusive, mesmo se a minha memória fosse excelente, eu lembrasse de tudo que eu li até agora, sempre tem coisa nova saindo. Você sempre sabe, você sempre tem que buscar saber o máximo possível para trabalhar da melhor maneira possível. E eu tenho, e isso é algo meu, eu tenho uma bandeirinha vermelha aqui, uma luz de atenção que acende para mim, é que toda vez que eu me sinto confortável com algum tema, eu sei que eu não estou lendo bastante sobre ele. Porque se eu estou confortável, é porque eu não estou a par de tudo que tem de novo sobre aquilo para eu estudar. E não só o que é novo, mas o que é antigo também. Eu trabalho com ventilação... Eu me graduei há 11 anos. Desde então eu só trabalho com pulmão, com ventilação mecânica. Essa é a minha vida. E eu prometo que isso não foi preparado para agora, isso já estava aqui na minha mesa, mas estou aqui estudando fisiologia respiratória, pegando o livro básico para reler, porque a gente esquece, a gente sempre aprende uma coisa nova, seja porque a gente esqueceu alguma coisa, ou porque a nossa carreira, a nossa experiência faz com que agora a gente tenha mais maturidade para ler aquela mesma informação de uma maneira diferente. Então, eu sei que tem claro, existe um mínimo de conhecimento aceitável que todo mundo tem que ter, né? Mas a gente sempre tem que desconfiar de quem fala como se soubesse tudo. Porque essas são as pessoas que eu não confio. Não tem como, né? Eu digo sempre para os meus alunos que nós temos... Isso aqui é um dado meu, eu que coloquei isso aí, inventei na minha cabeça, que foi isso que transformou aí meu desenvolvimento profissional. Eu tenho 3 pilares que eu digo, que é como você atinge uma satisfação profissional e tem resultado, tanto financeiro como resultado de reconhecimento. Esses 3 pilares seria a prática baseada em evidência, então você está tendo o tempo todo que está estudando, colocando em prática, avaliando, julgando, gerando ciclos de desenvolvimento de conhecimento para chegar lá a dar o resultado. Eu tenho um segundo pilar, que é a atitude. Se eu tenho a prática baseada em evidência, mas eu fico sentado no meu canto, sou preguiçoso, não corro atrás, estudo, mas não vou lá colocar em prática, eu não vou me desenvolver. Tenho medo, uma coisa que eu digo, não pode ter medo do ambiente multiprofissional. Se você tiver o conhecimento teórico e o conhecimento prático, você pode participar numa discussão multiprofissional que você vai ser escutado. Ah, não, mas não me escuta. Não escuta porque você não está colocando a sua atitude. Então, o primeiro ponto seria o conhecimento teórico prático, né, a prática baseada em evidência. Segundo, a atitude. E o terceiro é o resultado. Eu também tenho que dar resultado. O resultado dentro da área de saúde, eu posso dizer que eu vou dar sempre? Não, você não tem como dizer isso, porque não é uma matemática, mas você tem como identificar e ver o porquê você não está dando resultado. Se eu não estou dando resultado, eu tenho que medir os meus dados, o que é que eu tenho que fazer diferente. Então, esse resultado não é só o resultado dentro da prática para o paciente, é o resultado como um todo, tanto no seu ambiente profissional, no ambiente multidisciplinar, e não desistir disso daqui, não desistir de colocar em prática, ter atitude e dar resultado. Ah, já disseram para mim que não tem como fazer isso daqui no hospital que eu trabalho. Tente de novo. Vá atrás de ter conhecimento. Então, o conhecimento nunca vai ser suficiente, na verdade. Não só o conhecimento teórico, como a gente está discutindo aqui, de estudar, mas o conhecimento de como eu tenho que agir, o conhecimento de o que é que eu tenho que fazer nesse momento. Perguntar a pessoas que têm mais experiência. E é claro que cada vez mais a gente vai se desenvolvendo. Isso daí é uma coisa que eu coloco sempre na minha sala de aula. Eu pedi para conversar com você, para chamar, para a gente mostrar isso, que não é só o fisioterapeuta, o pessoal que está na faculdade ainda acha que o fisioterapeuta só vai atuar naquele ponto específico ou não. Você tendo conhecimento, você consegue desenvolver. Você está aí em Nova York, fazendo uma linha de pesquisa na engenharia biomédica, fazendo uma pesquisa de um ventilador com um custo mínimo aí, se for necessário, para ser utilizado,
que pode salvar vidas. E isso depende de quê? De conhecimento, é de você estar estudando e tendo isso. Se você tivesse ficado parado, feito que você disse, eu vou agora arrumar uma vaga no consultório, vou ficar trabalhando, o que é que você ia estar fazendo? Provavelmente reclamando o tempo todo, porque não gosta, porque isso daí não faz. Então, reclamar não vai fazer modificar o seu padrão, né? Você pode trabalhar onde você quiser. Você pode vir no trem e escolher onde você descer. Mas se você escolheu aquilo dali, se mantenha e não reclame. Se você quer modificar, entra no trem de novo e vai correr atrás. Eu acho que é assim que a gente tem que fazer. E você está dando um exemplo aí. Isso aí que eu estou falando é importante. Tem vários alunos meus aqui que estão assistindo, que eu falo isso daí, vendo de outra pessoa de fora, que está em outro local, faz muita diferença. A gente tem ainda uns 10 minutos aqui, vou ver algumas perguntas que o pessoal aqui, a audiência, perguntou, para a gente ver se a gente consegue responder, tá certo? Perfeito. Deixa eu... Só subir. Então, tem uma pergunta aqui. As imagens que eu tenho visto pela televisão, não vejo nenhum paciente em posição prona. Não seria o ideal, uma vez que a parte posterior da caixa torácica é maior? Vamos lá. Eu posso responder um pouquinho sobre isso antes de você falar, Alcedeno? Sim, por favor. Eu só iniciando para você, eu não concordo totalmente, porque eu tenho recebido notícias do pessoal da Itália de que eles estão pronando todo mundo lá. Mas, por favor, continua. Isso que eu vou colocar vou dizer aqui, que a posição prona, o paciente que tem síndrome de desconforto respiratório agudo, o paciente com SARA, já está bem mais definido na literatura que na fase inicial da doença, uma pressão, a PaO2 sobre FiO2 menor que 150, isso foi um ponto de corte que foi definido na maioria dos protocolos, o paciente é pronado se ele não tiver nenhuma contraindicação. Isso está sendo feito em vários hospitais, só que não, num momento de pandemia, ninguém está com tempo de ficar tirando foto, mandando isso em outros locais, também tem a questão do paciente ali para não ser divulgado, então está sendo feito sim a posição prona. Tem algumas pesquisas que estão indicando até a posição prona no paciente sem estar em ventilação mecânica. Está sendo feito também em alguns momentos, mas ainda não tem definido se aquilo dali é o que vai ter uma melhor repercussão ou não, ou se a gente está aumentando o tempo para depois realizar a intubação. Não tem esse dado ainda para dizer se é o melhor para ser realizado, mas a gente observa, vê o resultado da melhora da saturação quando o paciente é pronado. Mas lembrando que o desfecho final não é só melhorar um dado apenas, é você ter uma proteção da ventilação, você fazer com que o pulmão, que já está tendo uma lesão, tenha uma menor lesão possível para ele conseguir não ter complicações. Então, muitas vezes é realizado a conduta inicial e depois pode ter outras complicações. Então, as pesquisas estão saindo, está sendo feito, a posição prona está sendo utilizada, mas não é para todo paciente que vai ser utilizado, tem os riscos e benefícios, tem que ter uma avaliação individualizada, algumas mais bem definidas no protocolo, outras nem tanto ainda em discussão. Quer falar alguma coisa mais sobre isso, Alcedeno? Não, acho que você falou muito bem. A gente sabe que a gente sabe da relação entre as regiões dependentes, chamadas de dependentes, não dependentes da gravidade, e como a posição prono-supina faz com que essa região ventral dorsal seja mais aerada e menos aerada. E como a gente tem, pela anatomia do diafragma, uma região dorsal um pouco mais extensa, a gente acaba ganhando um pouco mais de aeração lá. Então, acho que hoje a maioria dos centros respeitáveis, vamos colocar assim, sabem da importância da ventilação prona e uso da maneira correta. Lembrando que a gente não está vivendo um tempo, uma época comum. A gente tem muitas pessoas que originalmente nem são da terapia intensiva, que estão ajudando agora, porque a demanda de pacientes é muito alta. Então, acho que isso tem que ser levado em conta também. A informação que chega para mim é que as pessoas estão pronando os pacientes, como você falou, estão avaliando os casos e estão pronando, mas quem já fazia isso antes? Eu não sei, eu acho que a gente em breve vai ter
vai ter vários trabalhos falando de como os diferentes centros escolheram suas estratégias de tratamento e como a inclusão desses profissionais que não são originalmente da terapia intensiva influenciaram essa escolha e a aplicação dessas estratégias de tratamento. Mas a informação que tem para mim é que sim, estão clonando. Também, está sendo clonado. Isso aí não pode. Está sendo, pelo menos nos centros que eu conheço, onde eu trabalho, está sendo. Tem outra pergunta aqui. Boa noite. E sobra algum tempo para estudar alguns artigos sobre o assunto, ou basicamente tem sido na base do que já se conhece da observação? Não! Sobra muito tempo, sim. O tempo é o tempo que a gente tem. Já dizia uma pessoa que eu conheço aí, que eu não vou dizer o nome, mas o tempo é o tempo que a gente tem. Você vai estudar no momento que você tiver. Então vai estar lá antes de dormir, vai pegar o celular e baixar artigo. O que é que eu indico você realizar? 2 momentos no dia. Um momento na manhã, um momento no final do dia. Você entrar lá num local específico que você define para você realizar uma pesquisa sobre o assunto, para você ter um dado a mais sobre aquele assunto. Ninguém está trabalhando aí só no achismo e na observação. O tempo todo a pessoa está estudando e as novidades vão saindo. A pessoa tem que julgar os artigos, feito que você disse no começo, não é uma coisa, saiu ali, eu vou fazer. Tem que ter o julgamento clínico para ser colocado em prática. Então, o tempo, tem que se arrumar o tempo. Se você não tiver, você vai ter que se arrumar. O tempo é prioridade. O tempo é prioridade. Basicamente isso. Não, o tempo que eu tenho, o tempo que o Neto tem, o tempo que todo mundo tem é o mesmo. Agora, você tem prioridades. Aí, em vez de eu estudar, eu vou assistir um filme, é prioridade. Em vez de eu estudar, eu vou sair para correr, é prioridade. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Não tem nada de errado nisso. Eu prefiro fazer isso. E o resultado vai ser em relação a isso. Mas você não queira ter o resultado de quem estudou. Então, você tem que ter as suas prioridades. Quer falar alguma coisa sobre isso, Neto? Não, perdão, só ia brincar dizendo que dá para fazer os dois. Dá para correr e estudar, dá para ver o filme, estudar. Dá para fazer tudo. É sua prioridade. O que você tiver de prioridade, você tem que dividir o seu tempo e realizar. Dá para fazer tudo o que você tiver de prioridade. Não só pode dar a justificativa de dizer, eu não tive tempo. Não, é porque foi outra prioridade no momento. E não que esteja errado. A prioridade pode ser mais importante nesse momento para essa pessoa do que estudar um artigo, pode dar mais resultado para ela, mas nós temos que ter prioridades. Vamos ver outra pergunta aqui. Sim, deixa eu só complementar isso, por favor. Sim, como tudo na vida, leitura de artigo, ela se torna mais eficiente se você pratica. Então, quando eu entrei no mestrado, por exemplo, que foi durante a graduação, eu confesso, eu lia muito pouco artigo, mas lia pouco. No mestrado, e sofri por isso. Então, quem está na graduação, começa a ler de agora, por favor. No mestrado, quando eu comecei realmente a ler, eu demorava 2 dias, 3 dias, para ler um artigo e entender. Uhum. Hoje eu consigo ler 3 artigos num dia e entender. Eu falo de artigos complexos que não são da minha área. Então, se você mantém uma rotina de qualquer coisa que seja, você se torna melhor naquilo com o tempo. Se você mantém uma rotina de leitura de artigo, e quando eu falo rotina, não é passar 2 meses lendo artigo, e depois passar 1 ano você lê e depois voltar a ler, mas manter uma rotina persistente de leitura, você, com o passar do tempo, vai conseguir absorver aquela informação de maneira muito mais rápida e não só rápida, mas com mais qualidade também. Então, sim, no início, você pode gastar muito tempo para às vezes, ler algo, principalmente que não é da sua área, que seja algo que pegue alguns conceitos matemáticos ou químicos, ou algo que não está na sua esfera de conforto. Mas se você insistir em manter naquilo, com o passar do tempo, aquilo vai fazer parte da sua rotina, e você vai conseguir, sim, ver o seu filme e sair com a sua namorada, e ainda assim, ler o seu artigo e trabalhar. Então, e persistência, é isso. Já tem dados sobre as possíveis lesões pulmonares pós-Covid, os dados estão saindo. Então, nós temos dados saindo, feito desse... Todo dia sai dados, sai pesquisas, tem pesquisas de melhor qualidade, pesquisas de uma qualidade não tão boa,
você tem que pegar e avaliar. Então, tem dados de pesquisas dos pacientes que ficam com mais tempo na ventilação mecânica, o paciente que fica com mais tempo com lesão pulmonar, que ele vai ter um déficit de ventilação depois, ele vai ter uma fraqueza muscular adquirida dentro da terapia intensiva, que vai dificultar esse retorno às suas atividades. Então, esses dados estão saindo. Já cheguei a atender paciente pós-Covid, tendo alta do hospital, um paciente nem que ficou entubado, ele apresentava dificuldade, ele precisou de exercício de reabilitação pulmonar, mas teve uma resposta mais rápida, e vão ter outros pacientes que vão ter uma resposta mais demorada. Mas ainda estão saindo as publicações, estão saindo artigos, a gente ainda não tem dados claros sobre isso daí, mas que alguns pacientes, feito eu sempre digo, a gente tem que individualizar, alguns pacientes já vão apresentar uma lesão maior, outros uma lesão menor, e com isso a gente vai ter pacientes que vão ter uma resposta diferente dos outros. A gente já está quase acabando o tempo aqui, né? Eu queria que você colocasse aí suas palavras finais, pode ser que acabe, está faltando acho 1 minuto e pouco, se você puder falar um pouco aí, colocar a sua mensagem final aqui dessa discussão. Sim. Bom, primeiro é agradecer muito pelo convite e agradecer a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando a gente. Eu acho esse tipo de iniciativa muito boa, porque... Só corrigir, 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Pessoal, estuda bastante. Desconfiem de pessoas que emitem opinião sem base e confiem nos dados. Leiam os artigos que estão saindo com seu próprio senso crítico, mas não parem de estudar.